Recupere a sua comunhão com Deus. Lucas capítulo 15, no verso 8. Você que for achando aí, já vai abrindo a sua Bíblia eu já vou orar em nome de Jesus Cristo. Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. É um prazer tê-lo aqui conosco no nosso canal do YouTube, e eu queria avisar para você que está me acompanhando aí, que todos os dias, meia-noite, nós temos o Devocional Prioridade. E por que meia-noite? Meia-noite é o horário que muda de data, né? Muda de data, todo dia, meia-noite, nós temos o Devocional Prioridade, Deus em primeiro lugar. E eu gostaria que você acompanhasse. 5, 7 minutinhos, uma palavra e uma oração diariamente. Por isso, você que não é inscrito no canal, já se inscreva nesse canal, acione o sino de notificação e compartilhe essa palavra com todos os seus contatos, porque certamente onde chegar essa palavra, vai chegar também o poder de Deus. Amém? Acharam aí, pessoal? Lucas, no capítulo 15. Você que está na sua casa, já pegue a Bíblia, que nós vamos dar uma volta na Bíblia hoje. Vamos aprender muito de Deus e vamos ser muito abençoados. Levanta a Bíblia para o céu, sentado mesmo. Deixa eu fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos que o Senhor fale conosco, meu Pai, nesse dia. Eu não sei qual é o horário que essa pessoa está assistindo esse vídeo, mas que o Senhor fale com ela, porque a Tua palavra ela se renova dia após dia. Meu Deus, eu sei que essa palavra vai chegar em lugares que eu nunca fui, vai chegar, meu Pai, em países que eu nunca visitei, e vai chegar na vida das pessoas que precisam recuperar a comunhão com o Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, me usa como canal de bênção sobre a vida dessas pessoas. Eu sei que através dessa palavra vai ter pessoas que vão ser curadas, meu Pai, de depressão, de opressão, crise de ansiedade, que vão ser curadas, meu Pai, de uma doença, meu Deus, que humanamente falando não tem cura, porque a palavra ela liberta dos vícios, ela liberta de todo mal, em nome de Jesus. Então me usa, meu Pai, para falar com essas pessoas, em nome de Jesus. Você que crê, diga assim: meu Deus, usa o pastor para falar comigo, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, Lucas, no capítulo 15, no verso 8. A parábola da dracma perdida. O que é parábola? Parábola são brilhantes histórias da mente do Senhor Jesus, para que ficasse registrada e que de alguma forma, de alguma maneira, viesse nos ajudar nos dias de hoje. Jesus, ele tinha uma forma muito sábia de ensinar. Jesus, ele não andava, naquela época não tinha Bíblia, ele não andava com o Torá embaixo do braço, ele não andava, mas ele olhava para a situação e ele via o pensamento das pessoas, e pelo que estava na volta dele, ele começava a pregar a palavra, e a pregação de Jesus, ela ia para um lado só, que era o quê? Comunhão, salvação, reino de Deus, amém? Porque o que Jesus mais priorizou quando passou aqui, foi falar do reino de Deus, foi falar do Pai. Diga glória a Deus. Hoje nós temos visto muitas pessoas, até talvez você que está me acompanhando aí, com certo preconceito de igreja. Por quê? Porque elas têm a visão da pessoa que é de igreja, tem que andar com uma Bíblia debaixo do braço o tempo todo, e não é assim. Nós temos que ser a Bíblia, nós não temos que andar com a Bíblia o tempo todo, nós temos que ser a Bíblia. Teve um dia, eu atendi um senhor que ele foi mandado embora do trabalho, porque o patrão dele falou para ele: não, eu preciso de você com as 2 mãos livres. Não, eu fiz um voto com Deus de andar sempre com a Bíblia. E aí ele perdeu o trabalho, ele falou: olha, onde já se viu? Eu falei: que você não tem sabedoria. A Bíblia é a palavra de Deus, é algo muito santo e sagrado. A Bíblia é algo para você sentar na tua casa. Você já comeu sopa? Já comeram sopa? Como se come sopa? Se come como o seu Luiz? Bem devagarinho, né? Não dá para você comer a sopa rápido. Tem gente que, eu li a Bíblia inteira, mas pergunta alguma coisa, ela não sabe, porque ela só leu.
Você tem que, a Bíblia, você tem que ir lendo e aplicando isso na sua vida. Diga glória a Deus, porque senão não faz sentido você ter lido. Você tem que ler, mas você tem que aplicar o que você aprende na sua vida. Então vamos ler lá essa parábola do Senhor Jesus sobre as dracmas perdidas, da dracma perdida. Diz assim, coloca no telão para nós. Ou qual é a mulher que tendo quantas? 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diga glória a Deus. Primeiro, eu queria que você entendesse o que significado tem na Bíblia essa dracma. A dracma era moedas de prata que as mulheres, elas ganhavam essas moedas pelo dote dela. É como hoje a aliança. Então, se a mulher perdesse ou ela não cuidasse, era como se fosse uma falta de respeito até com seu esposo, porque era algo que tinha muito valor. A mulher, ela colocava ou num colar ou em mantos que ia na cabeça, e aquilo simbolizava que aquela mulher era uma mulher casada. E essa mulher, ela perdeu quantas? Que nós lemos? Quantas? E ela ficou com quantas? 9. Qual é mais? 9 ou 1? 9. Parece que o que ela perdeu foi algo insignificante, mas não, precisaria daquela uma para ter o propósito. Às vezes, o título hoje da nossa pregação é Recupere a sua comunhão com Deus. E o que é comunhão? Comunhão, às vezes você não tem, você mora numa casa com muita gente, mas dentro dessa casa não há comunhão. Porque comunhão não é só você morar junto, não é só você estar na igreja. Para ter comunhão com Deus, eu preciso obedecer à voz de Deus, eu preciso crer no que Ele tem falado, e eu preciso abrir o meu coração para que a palavra dele entre. Isso é comunhão. Comunhão é eu entender que eu não posso viver sem Deus. Diga, eu não posso viver sem Deus. E você vê que essa mulher, ela perdeu a dracma onde? Dentro de casa. E dentro de casa, na verdade, a gente não perde, a gente só não sabe aonde está. E talvez aí dentro do teu coração, você perdeu algo. Você perdeu algo que está impedindo de você ter uma comunhão com Deus. Talvez você perdeu aquela vontade de orar como você orava antes. Você perdeu a vontade de fazer as coisas de Deus. Coisinhas que parecem ser pequenas. Ah, não, eu ia para a igreja todo domingo, eu não faltava domingo na igreja. Hoje talvez você pode vir e não vem. Você pode vir buscar e não busca. É coisas que parecem ser pequenininha, mas que estão impedindo do propósito de Deus se cumprir na tua vida. Quem está entendendo, pastor? Então, aquela mulher, ela perde uma daquelas moedas. Jesus, é claro que essa é uma parábola para trazer um discernimento e entendimento para nós. Quando ela perde, coloca a primeira figura para nós. Eu escrevi aqui assim, ó. Olha só. Deixe a palavra de Deus trazer clareza para a sua vida. Quando ela perdeu a moeda, a primeira coisa que ela fez é o quê? Ela acendeu uma candeia. Naquela época, as casas mais humildes, elas não tinham janela. Elas não tinham. Então era uma escuridão que só tinha que acender uma candeia, às vezes até de manhã, de dia. É claro que as pessoas não deixavam aceso o dia todo. Por quê? Porque o que mantinha aquelas candeias acesas, que era querosene, que era óleo, era muito caro.
Mas aquela mulher fez o quê? Ela acendeu a luz para tentar achar. E nós, se nós queremos viver uma vida diferente, queremos recuperar a nossa comunhão com Deus, nós precisamos deixar a palavra de Deus trazer clareza para nós. A palavra de Deus não é para você sair daqui debatendo, não é para você ser um papagaio gospel que chega lá para a tua casa e quer pregar o que você ouve aqui. Não é para você fazer isso, porque a palavra de Deus é algo muito sério que a gente tem que ouvir e temos que o quê? Viver. Então a primeira coisa que aquela mulher fez, ela o quê? Ela clareou na casa dela. Ela não clareou na casa dos outros. Nós vemos hoje pessoas dentro da igreja colocando luz na casa dos outros. Ou seja, cuidando da vida do irmão. Porque o irmão fulano não está fazendo o que é certo. O irmão Beltrano não está fazendo o que é certo. Aquela irmã não está fazendo o que é certo. Mas a gente está errado. A gente tem que iluminar a nossa vida, a nossa casa. E quando ela iluminou lá, você vê que quando ela iluminou, ela precisou o quê? Varrer. Antes, coloca para nós aí Salmo 119, 105. Olha o que diz aqui: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. O que vai trazer clareza para a nossa vida é a palavra de Deus. Vamos dizer que apague tudo a luz aqui da igreja. Essa coluna enorme que está aqui, nós não vamos enxergar se apagar toda a luz, a gente vai se bater. Tem muita gente dentro das igrejas, ou dentro da igreja, se batendo. Ela vive uma vida se batendo, caindo, se machucando. Por quê? Porque ela não deixou a palavra de Deus entrar na vida dela e trazer clareza para a vida dela. E quanto mais perto nós estiver de Deus, quanto mais nós estiver deixando a palavra de Deus entrar em nós e trazer clareza, nós vamos olhar para nós e vamos ver em nós, sabe o quê? Sujeira. Mas eu estou falando espiritual. A gente vai ver que a gente não é digno, a gente vai ver que às vezes a gente não vai nem conseguir olhar para a vida do irmão. Quanto melhor você estiver com Deus, menos você vai conseguir cuidar da vida dos outros. Sabe por quê? Você está, por exemplo, com a sua roupa suja. Quanto mais claro for o lugar, mais aparece aquela sujeira. É ou não é verdade? Assim é com Deus. Quando a palavra de Deus entra na minha vida, ela me traz clareza e eu começo a olhar e começo a entender que eu não posso julgar o irmão, que eu não posso ficar olhando para a vida do próximo, porque eu tenho que fazer na minha vida uma limpeza. Inclusive, coloca a segunda figura. Faça uma limpeza espiritual na sua vida. Se você quer recuperar a comunhão, você precisa deixar a palavra de Deus acender a tua vida e você remover tudo aquilo que está afastando você de ter uma comunhão com Deus. Às vezes o que afasta a gente, o que tem sido, desculpa a expressão, uma sujeira na nossa vida, seja a mágoa. A gente somos pessoas que vivem magoada. Talvez a pessoa vive triste, vive magoada, vive angustiada. Talvez o que tem deixado você sem ter comunhão com Deus seja a dúvida. Tem pessoas que bombardeiam a mente dela com um monte de coisas que não é para assistir. Ela fala com pessoas que não é para falar, e em vez de ela ir para frente, ela acaba indo para onde? Para trás. Você vê que quando se acendeu a luz, a Bíblia fala, acende a luz, a candeia, e varre a casa, e procura diligentemente, ou seja, com atenção. Se você olhar para a tua vida, você vai entender que você precisa mudar. Todos nós precisamos o quê? Mudar. Hoje em dia, me desculpa, mas está sendo pregado um evangelho que não é cristocêntrico, que não está na Bíblia. Um evangelho que dinheiro vale mais que pessoas. Verdade ou mentira? Dinheiro vale mais que pessoas. Está sendo pregado um evangelho hoje que não importa como a pessoa está, não importa como a pessoa chega na igreja, fica assim mesmo que não tem problema, não. Se você não deixar a palavra de Deus clarear a tua vida e você não mudar, você vai perder a tua salvação. E eu não quero isso, eu quero que você seja salvo. Diga glória a Deus. Já pensou a gente morrer
estando dentro da igreja e descobri que a gente não tinha comunhão com Deus, que a gente era apenas um simples religioso. Porque quando eu tenho comunhão com Deus, eu vou exalar esse perfume dessa comunhão. Quando eu tenho comunhão com Deus, a minha vida vai mostrar que eu sou o quê? Diferente. Eu vou amar mais a minha família, eu vou perdoar quem me faz mal, eu vou falar bem de quem fala mal de mim. É difícil, é ou não é? Mas é necessário. Diga glória a Deus. Então, será que muitas das vezes não está faltando a gente fazer uma limpeza espiritual na nossa vida? Talvez você é aquela pessoa que diz assim: não, mas eu sou crente há muito tempo, eu não preciso de libertação, eu não preciso. Outro dia mesmo atendendo um senhor, e ele: eu sou presbítero há muitos anos, e que não sei o quê. E ele começou a falar da vida dele. Eu falei: irmão, deixa eu fazer uma oração por você. Eu botei a mão na cabeça dele e manifestou um demônio. E ele: pastor, o que aconteceu? Eu sou um presbítero. Não é, você pode ser um pastor. Se eu der brecha, o diabo faz o quê? Entra. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, se você pegar lá na tua casa, na área da tua casa, um lugar, você deixar um monte de coisa acumulada lá, aparece rato ou não aparece? Aparece, porque o rato gosta do quê? O rato gosta da sujeira. E aonde tiver um lugar para ele se esconder, ele vai aparecer, ele vai ficar ali. É ou não é verdade? Ele gosta da sujeira. Assim é o diabo. O diabo não consegue entrar numa vida de uma pessoa que está iluminada por Deus. O diabo não consegue entrar na vida de uma pessoa que está vivendo em comunhão com Deus, que está vivendo uma vida reta, que está se alimentando da palavra. Porque às vezes o irmão está tão mal com Deus que a palavra nunca é para ele. Ele está aqui no culto pensando: eu queria que meu irmão estivesse aqui para ouvir. Eu queria que a irmã fulana. Eu queria que a minha esposa, que meu esposo. Não, a palavra é para você, diga: a palavra é para mim. Todos os dias nós não temos que fazer a nossa higiene pessoal? Temos ou não temos? Todo dia a gente tem que escovar o dente, ou não? Todo dia nós temos que tomar banho. É ou não é? Agora imagine o nosso corpo espiritual que está em constante guerra. Todo dia nós temos que se limpar, todo dia nós temos que se lavar na presença de Deus, todo dia nós temos que orar e falar para Deus: Deus, tira o mau pensamento, tira a dúvida, tira a mágoa, tira o ódio, tira o ressentimento, tira. Tem pessoas que a vida dela cada vez está pior. Por quê? Porque ela não consegue andar para frente, ela fica só olhando para trás. Ela fica só olhando para trás. Ela olha pelo que ela perdeu, ela olha para o que deu errado na vida dela. Isso está errado, gente. Tem pessoas agora, talvez me acompanhando também em casa, que estão assim. Precisa ser feita uma limpeza espiritual na sua vida. Tirar da tua mente o que não presta, tirar do teu coração o que não presta. Diga glória a Deus. Aquela mulher, quando ela acende a luz para achar, ela precisou varrer, porque quando você acendeu a luz, se viu o que? O pó, se viu a sujeira. Você tem que falar para Deus: Deus, ilumina a minha vida com a tua palavra, para mim ver o que está certo, o que está errado na minha vida. Porque às vezes a gente está caminhando num caminho errado e acha que estamos o quê? Certo. Às vezes a gente está caminhando para o abismo e a gente acha que está certo. Então nós temos que ter humildade para reconhecer que a palavra de Deus precisa entrar na nossa vida, porque o que vai salvar nós não é o tempo de igreja. O que vai salvar você não é se você faz parte de um grupo, de um coral, se você é dizimista, se você não é. O que vai salvar a tua vida é a tua comunhão com quem? Com Deus. E ter comunhão com Deus não é só vir na igreja, mas não tem ninguém que tenha comunhão com Deus que não esteja nas igrejas. Que hoje agora tem uma multidão de pessoas desigrejadas, sai da igreja. Eu vou sair da igreja porque eu não concordo com isso, não concordo. Toda igreja, a igreja perfeita vai ser a igreja da Nova Jerusalém no céu, porque enquanto nós estiver aqui, toda a igreja vai ter coisas às vezes que você não concorda. Eu estou 5 anos aqui, tem coisas que eu não concordo aqui na igreja.
Tem coisas que às vezes eu delego para alguém fazer e não é feito da forma que eu queria que fizesse, mas eu vou sair da igreja por causa disso? Claro que não. Eu sento com a pessoa, eu ensino, eu sempre estou ensinando os obreiros que fazem culto. Sempre ensino. Sempre ensino, nossa igreja tem a essência. Chega gente para mim e fala assim: ai pastor, vamos colocar umas luzes diferentes, vamos nada. Porque a luz que clareia a nossa vida não é a luz de boate que estão colocando dentro das igrejas. A luz que clareia a nossa vida é a palavra de quem? De Deus. Amém? Se tem a palavra de Deus é o que importa. Outro dia alguém falou para mim: pastor, na nova igreja o senhor tem que fazer uma tribuna na igreja. Faz um altar bem grande, bota um monte de cadeira. Para quê? Para ficar um monte de pregadores mascando chiclete em cima do altar? Não, o altar é lugar santo, sagrado. Para mim subir aqui eu oro. Para subir aqui eu oro. E eu só estou aqui em cima porque Deus me deu uma autoridade para estar aqui em cima, mas o altar é santo. Tem lugares hoje que tem mais gente em cima do altar do que gente assistindo o culto. Agora vamos aplaudir pastor fulano, vamos aplaudir pastor Beltrano. Me mostra na Bíblia onde está escrito isso. A honra e a glória é de Deus. Esses dias uma pessoa falou para mim assim: pastor, quero te agradecer porque minha vida está mudando. Para mim? Não, eu só sou um instrumento na mão de Deus. Quem muda a tua vida é Deus. Agradeça a Deus, diga glória a Deus. Amém. A mulher: pastor, o que eu posso fazer pelo Senhor? Ore por mim só, irmã. Mas não é eu. Porque se a pessoa achar que sou eu, no dia que tiver outra pessoa pregando, ela vai sair da igreja, ela vai embora. No dia que tiver a pastora ou um obreiro pregando, a pessoa vai sair. Então, eu e você temos que entender, nós temos que mudar. Tem coisa na nossa vida que não está certo. Quer ver uma coisa? Quem faz faxina na casa, vocês não fazem? Às vezes Deus tira coisa do lugar na tua vida para mostrar que tem alguma sujeira na tua vida espiritual que precisa ser tirada. Às vezes a sujeira que está na tua vida espiritual é o que você assiste, é o que você vê. Nós estamos vendo muita gente hoje viciados em pornografia, viciado na internet. Às vezes o vício da pessoa é falar da vida dos outros. Tem pessoa que, meu Deus do céu, se você falar, Jesus sabia lidar com esse tipo de pessoa. Jesus fazia, sabe como? Ele fazia um milagre e falava assim: não conte para ninguém. Aí o outro livro que conta do mesmo evangelho fala assim, ó: a fama desse acontecimento correu por toda aquela... Ei, você fica lá brigando com a pessoa que fofoca da tua vida. Que cristão você é? Gente, imagina só a cena. Quem é de Deus, diga amém. Você é uma luz no meio de uma escuridão que é esse mundo de hoje. No meio das trevas. Todo mundo vai te ver. Tem pessoa que você nunca viu na vida, mas a pessoa conhece você e vai falar de você. Então, se você for tirar satisfação com todo mundo que fala mal de você, você vai trazer sujeira para a tua vida. Mas você tem que, em vez de trazer, você tem que fazer o quê? Jogar fora. O que você faz com o pó quando você varre a tua casa? Você faz o quê? Você guarda num potinho e deixa lá na sala da tua casa, é assim? O que você faz? Joga fora. Tem coisa da tua vida que já passou da hora de você jogar fora. Tem coisa da tua vida que já passou da hora de você jogar fora, porque está fazendo mal para você. Entulho não foi feito para estar guardado dentro de nós. Entulho tem que jogar fora. Entulho tem que jogar fora. Às vezes eu atendo pessoas que eu pergunto assim: fulana, por que você está triste? Ah, eu nem sei, é tanta coisa. Então me fala uma coisa. Aí a pessoa porque às vezes a pessoa está triste só porque, sabe o quê? Porque está cheio de entulho a vida dela. Você já fez uma obra na tua casa? Quando você faz uma obra, as coisas estão fora do lugar. Você não consegue descansar direito, não é verdade? Você está lá, eu mesmo. Se eu vou resolver de fazer alguma pintura, alguma coisa que demora dias, eu não consigo dormir direito. Eu não descanso enquanto eu não termino a obra, porque que fica as coisas fora do lugar. Começa a te dar aquele cansaço. Tem gente que está dentro da igreja cansado, porque não varre da vida dela a sujeira, não varre da vida dela o que está errado, não varre da vida dela más companhias, não varre da vida dela aquilo que está impedindo dela ter comunhão com quem?
com Deus. Coloca Salmo 51:10 para nós aí, por gentileza. Olha o que diz Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração que puro. Um coração puro é sem sujeira, sem malícia, sem mágoa, sem orgulho. Pergunta para essa pessoa que está do lado: você não é orgulhosa não, né? Mas dá um sorriso. Você não já fala, né? Eu não sou orgulhoso, né? O orgulhoso é o primeiro a dizer que não é orgulhoso. Sabia disso, não? Às vezes a tua vida não está indo para frente porque você não desapega das coisas do passado. Você não desapega. Você precisa andar para frente. Eu não sei como que está a tua vida, eu não sei o que aconteceu. Talvez a sujeira que está na tua vida traz lá do teu antigo relacionamento. A sujeira que está na tua vida vem do teu passado. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Tira isso da tua vida. Talvez a sujeira da tua vida vem do teu passado, que você foi próspero, hoje você está passando luta. Tira isso da tua vida. Diga glória a Deus. Tira. Coloca dentro do teu coração que você precisa fazer uma limpeza. Diga: eu preciso fazer uma limpeza na minha vida. Diga glória a Deus. Você precisa fazer uma limpeza na tua vida. Você precisa tirar. Quem aqui, só de eu estar falando, o Espírito Santo já está falando na tua mente o que está errado na tua vida. Quem aqui, pastor, eu reconheço, Deus já está falando para mim. Quem de Deus já está falando? Deus já está falando? Deus fala. E você que não levantou a mão, o orgulho já está na tua vida. Tira o orgulho da tua vida. Porque todo mundo aqui tem alguma coisa que precisa mudar. Não tem ninguém que seja tão bom que não precisa o quê? Mudar! Diga: eu preciso mudar! Amém! Eu não tenho nada para mudar. Então você é Deus. Nós vamos idolatrar você. Todo mundo precisa mudar. Diga glória a Deus. Era para estar escrito na nossa testa, assim, quando a gente olhasse no espelho, em obras. Porque nós temos que mudar alguma coisa. Às vezes é mudar como a gente fala, mudar, não sei. Mas nós precisamos ter na nossa vida uma mudança. Então aquela mulher, ela acende a luz porque ela tinha perdido a dracma. Ela acende a luz e quando ela acende a luz, ela viu que precisava varrer. Varra as coisas que estão erradas na sua vida. Tira para que Deus possa te abençoar. Diga glória a Deus. Coloca a terceira figura para nós. Terceiro e último. Se arrependa do seu passado. Tem gente que tem orgulho do passado. Tem orgulho. Outro dia mesmo, eu conversando com os irmãos, e conversa vai, conversa vem, eu falando assim: irmãos, às vezes os irmãos tinham facilidade para ir para os bailes. Às vezes os irmãos, para ir para os bailes, para ir para os forró, iam, né? A gente marca uma oração no monte e não pode ir. A gente marca uma oração na igreja mais tarde e não pode ir. E aí o irmão falando para mim: é verdade, pastor, eu quando ia nos bailes lá no CTG lá, teve um dia, pastor, que eu saí com 5 mulheres numa noite e brilhava o olho dele. Por quê? Não se arrependeu do quê? Do passado. E eu falei: irmão, você não tem nem vergonha de falar isso com o teu pastor? Isso aí era para ser, se você já tivesse convertido, era para ser vergonha. Você olhar e dizer assim: poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz tantas coisas erradas? Mas tem muita gente que não se arrepende do quê? Do passado. Lá em Lucas 15:10 diz: eu vos afirmo, que é depois no 9, diz assim: e tendo achado, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos, porque achei a dracma que tinha perdido. Quando a mulher, ela achou, ela convidou as vizinhas, as amigas para se alegrar. Aí diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo dos anjos de Deus, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Quem concorda comigo que tudo que a gente planta, a gente colhe? Você concorda ou não concorda? Concorda ou não? Eu quero mostrar algo para você. Atos capítulo 3, o verso 19, Gabriel. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para seres cancelado os vossos o quê? Se nós colhesse tudo que nós plantamos de ruim, não tinha ninguém aqui de pé. Essa é a verdade. Então, quando a gente vem para Deus, nós se convertemos, o que nós fizemos no passado foi perdoado por Deus. A Bíblia fala que a cada manhã as misericórdias se
renova. Mas sabe qual que é o maior problema? Que às vezes Deus perdoa nós, mas a gente não se perdoa. Ah, porque pastor, lá em 2000, nós estamos em 2024, lá em 2000 eu fiz uma coisa que não devia fazer. Quando? Hoje. Se você fez ontem, Deus já te perdoou. Se você acordar amanhã, Deus está te perdoando pelo que você fez hoje. Diga glória a Deus. A cada manhã as misericórdias se renovam. Mas eu tenho que me arrepender do meu passado e esquecer. Porque tem pessoa que se arrepende, mas às vezes não é arrependimento. Ela não sabe discernir entre arrependimento e remorso. Tem pessoa que tem remorso, não é arrependimento. Aí ela fica, puxa vida, ai Deus, me perdoa, agora eu não vou mais fazer isso, a partir de hoje eu não erro mais nisso. A primeira oportunidade que tem faz pior. Então, porque não houve arrependimento é o seguinte: eu fiz isso, foi bom para a minha carne, mas trouxe consequência terrível na minha vida. Eu quero fazer de novo, mas eu não vou fazer. É ou não é? Temos irmãos aqui que bebia, que fumava. Olha, eu gostava de fazer isso, mas eu não vou mais fazer isso, porque eu quero agradar a Deus. Diga glória a Deus. Isso é arrependimento, isso é conversão. Conversão é mudar o sentido que nós estamos indo. Diga glória a Deus. Então, muitos de nós estamos presos no passado. Tem gente aqui que veio do segundo, está no segundo relacionamento, trata mal às vezes a pessoa que está hoje, porque está comparando a pessoa com o primeiro casamento. Esquece, pessoal. Vivam hoje, vivam agora. O que eu mais ouço das mulheres, os homens são todos igual. Por que escolhe então? Fica com o primeiro que vê. Homem não é todo igual, não. A mulher falou assim um dia para mim: todo homem é infiel. Eu falei: irmã, a senhora conhece todos os homens do mundo? Não, porque nenhum homem presta. Como isso? A pessoa julga, ela coloca essas coisas que o diabo está implantando na internet, na mente das pessoas. Ei, não compare tua vida com a de ninguém. Não compare tua família com a família de ninguém. Não compare teus filhos com os filhos de ninguém. Sabe por quê? Porque vocês são filhos da promessa. Diga glória a Deus. Deus tem promessa na tua vida. Amém? Deus tem promessa na tua vida. Se arrependa do teu passado. Eu sempre falo, pessoal, um carro, o vidro grande que tem na frente do carro se chama o quê? Para-brisa. O vidro, o espelho que a gente olha para trás se chama o quê? Retrovisor. Qual é a maior? O retrovisor ou o para-brisa? Para-brisa. Por que o para-brisa é maior? Porque nós temos que olhar para frente. O retrovisor é só para você dar uma olhadinha e já... Amém? Aí a gente vê hoje as pessoas falando: que a gente aprende no erro. Aprender com o nosso erro é doloroso. Aprender com o erro dos outros é sabedoria. Você já viu que deu errado na vida de alguém? Não faça. Você já viu que deu errado na vida de alguém? Deus mostrou para você aquela pessoa fazendo algo de errado e ela se deu mal, então não faça. Diga glória a Deus, porque isso é sabedoria. Diga glória a Deus. Não precisa errar para me aprender com erro, porque é doloroso aprender com erro. Quem aqui você diz: eu já errei, pastor, e foi doloroso? Todo mundo, todos nós já erramos. Mas hoje Deus te trouxe aqui para você recuperar a tua comunhão. Quantos dias você está orando por dia? Eu oro todo dia, uma vez por dia. Você está quase entrando na UTI espiritual. Espiritualmente, você que ora uma vez só por dia, você está quase morrendo espiritualmente. Pastor, eu só oro quando venho na igreja. Meu Deus do céu. Já está já no velório espiritual. É ou não é? É ou não é? É verdade. Como que pode a pessoa só orar dentro da igreja? Eu tenho que orar quando eu acordo, eu tenho que orar quando eu vou dormir, eu tenho que orar quando eu vou comer, eu tenho que orar quando eu for para o trabalho, eu tenho que orar quando eu estiver voltando, eu tenho que orar no trânsito. Não é para você amanhã ir para o trabalho de olho fechado, orando, bater o carro e falar que foi o pastor. Não, orar aqui, Deus me abençoa, me leva, me dá vitória. Olha, Deus, toca na minha vida, me livra de todo mal, não deixa eu cair em tentação, me livra de tudo que não presta. É ou não é? Está chegando o tempo, a estação que o diabo mais gosta. Sabe que o diabo gosta mais do verão? Gosta mais do verão.
As mulheres estão saindo na rua seminua. É ou não é? O diabo te atenta. É ou não é? Essa é a fase que o diabo mais gosta. Então você tem que sair de casa em oração. Para serem cancelados os nossos o quê? Sabe como que funciona? Está ali a nossa malplantação. Nós vamos colher. Aí Deus olha e fala assim, ó, irmão Eduardo se converteu, eu vou arrancar essa semente, ele não vai colher isso. Irmã fulana se converteu, eu vou arrancar isso. É ou não é? Ainda que os homens te apontem o dedo e te julguem, Deus, Ele te ama, e se você está de pé, tem gente que está esperando a colheita de uma coisa errada que fez lá atrás, e fala, tudo que dá errado, ela fala, cara, eu fiz aquilo lá atrás, eu fiz isso. Ei, se liberta! Porque quando você não se perdoa, você não crê na Bíblia. Quando você não se perdoa, você não crê na palavra de Deus. E em vez de você estar nessa clareza que é a palavra de Deus, você está numa escuridão, num fardo que a igreja joga em você. Um fardo. Tem pessoa que está com um fardo tão grande, está tão pesado que não consegue nem andar, não tem ânimo para ir na igreja, não tem ânimo para ir buscar. Por quê? Porque ela ouve uma palavra, que em vez de a palavra levantar ela, a palavra parece que derruba ela. Ei, eu quero falar da parte de Deus para você. Eu não sei se você acredita que eu sou um homem de Deus, mas se você está aqui, eu creio que você acredita. Deus te trouxe aqui, você, para falar que o que falta para mudar a sua vida é você se perdoar. O que falta para mudar a sua vida é você esquecer o teu passado. Diga glória a Deus. Para de ficar assim mesmo. Para de ficar dizendo, é assim mesmo, eu nasci para sofrer. Está repreendido, você nasceu para ser mais que vencedor. E a minha Bíblia fala que a cada manhã as misericórdias se renovam. A minha Bíblia fala que Jesus morreu e levou sobre si o meu e o seu pecado. Posso ouvir glória a Deus? Amém? Deus levou, Jesus levou sobre mim, sobre ele, os nossos pecados. E a gente fica, mas porque eu fiz? Ei, Deus já te perdoou. Agora você escolhe se você dá ouvido à palavra de Deus ou continua conversando, fretando com o diabo. Porque o diabo todo dia vai falar para você, você errou. O diabo todo dia vai falar, você pecou. O diabo todo dia vai falar, você fez. Quando o diabo vir tentar te lembrar do teu passado, você lembra do futuro dele, que vai ser o lago de fogo e enxofre. Deus pode fazer todas as coisas ou não? O que tu acha? Pode ou não pode? Quem acha que Deus pode fazer tudo, levanta a mão e diga amém. Eu falo para você que Ele não pode. Ele não pode mudar o passado. Tem algo que Ele não pode fazer, que é mudar o passado. Por isso que o diabo tenta nos escravizar no passado. E Ele, não podendo mudar o passado, Ele cancela os nossos pecados, para que a gente não venha desfrutar daquele mau fruto que a gente plantou. Então o diabo não é bobo. Satanás, o inimigo, nosso adversário, ele não é bobo. Ele sabe que a gente não pode mudar o passado. Deus não pode mudar o nosso passado. Então ele nos escraviza nisso. Ele fica, você fez. Você está na igreja, deixa o pastor descobrir o que você fez. Ei, eu não tenho nada com a tua vida. O meu propósito aqui é pregar a palavra. O que você fez ou deixou de fazer é você com Deus. Eu estou aqui para te orar por você, para segurar na tua mão. Ah, pastor, eu estou no fundo do poço, eu vou jogar uma corda que é Deus e nós vamos te tirar desse fundo do poço. Nós vamos lutar junto, você vai vencer. Diga glória a Deus. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, o senhor me trata tão bem, eu tenho medo que o senhor me descubra quem eu fui. Eu falei, o que vai mudar na minha vida? Não muda nada, meu irmão. O que você foi, o que você é, o que você deixa de fazer, é você com Deus. O meu papel é pregar a palavra, é ser uma atalaia na tua vida, é profetizar coisa boa, é tirar esse fardo que o diabo colocou. Diga glória a Deus, diga eu vou vencer. Amém? Então recupera a comunhão. Hoje, depois que Jesus morreu por nós, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Nós temos livre acesso em nome de Jesus na presença de Deus. Pastor, mas eu sou pecador, tá? Deus não sabe. Você, quando o teu filho começou a andar, a tua filha começou a andar, ela começa a andar, você pega e começa a andar segurando na mão dela, é ou não é? Aí tem hora que você solta, ela cai. Quando teu filho caía, irmão, o que o senhor fazia? Quando teu filho caía, irmão José, o que você fazia quando teu filho caía?
levantava. Você acha que Deus não sabe que você cai? Ele não sabe que nós somos pecadores? Deus, Ele sabe! E quando o nosso filho caía, quando teu filho caía, você levantava, você se machucou, você soprava, beijava. Mas Deus é aquele Pai amoroso. Não importa quantas vezes você vai cair, o que importa é que Deus está pronto para te levantar. E sabe, eu não estou dando carta branca para você fazer coisa errada. Quando você se converte e vive uma comunhão com Deus, você até vai cair em outras coisas, mas aquele pecado que era teu pecado de estimação acabou na tua vida. Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.